4. O Museu do Ipiranga passou 9 anos fechado para os visitantes, foi reaberto agora no mês de setembro e, claro, atraiu muita atenção, né, dos moradores de São Paulo, de quem visita São Paulo. Tá difícil de conseguir ingresso. Por causa dessa demanda super elevada, há um planejamento aqui para uma mudança, uma alteração na forma de disponibilizar esses ingressos que continuam sendo gratuitos. Até por isso, né, a procura é muito grande. Até o dia 6 de dezembro. Sobre esse assunto a gente vai conversar justamente com o vice-diretor do Museu do Ipiranga. Mais uma vez, muito obrigada, professora Mâncio Jorge de Oliveira, por atender aqui a Band News FM. E a gente já começa perguntando sobre essas alterações. Os nossos ouvintes, eles entram ali no portal, né, no site, para tentar marcar os bilhetes, os ingressos. E olha, questão de segundos, some tudo, né? A gente vai ter, então, essa nova forma. Que forma é essa? E já começa a valer amanhã, professor? Bom dia, obrigado pelo convite e pelos esclarecimentos. A mudança, de fato, é imediata e ela tem duas direções. A primeira é a ampliação do número de ingressos disponíveis. A gente tem chegado, por semana, a receber 70 mil pedidos de ingresso, não é? Então, é uma demanda bastante alta. Então, os pedidos, né, e essa é a segunda mudança, eram feitos semana a semana. Então, a pessoa pede uma semana, pode agendar para a próxima semana, na sexta-feira para a próxima semana, de terça até domingo, né? Então, a mudança foi no sentido de poder agendar para 2 semanas subsequentes. E tem, vamos dizer, o agendamento toda semana. Com isso, a gente aumenta bastante a capacidade, o volume de pessoas que serão recebidas. É bom lembrar que o museu já está recebendo cerca de 3 mil pessoas por dia, né, na sua capacidade máxima. Como tem alguns non-shows, a gente consegue acomodar. Então, agora, a gente vai ter um volume maior e a possibilidade de agendamento por 2 semanas. A nossa expectativa é que, com isso, equalize bastante melhor a demanda e a oferta. Muito bom. Então, para entender, a forma, o portal é o mesmo, o endereço para procurar os ingressos é o mesmo, mas aí a pessoa vai ter essa possibilidade de marcar para 2 semanas, né? Dali em diante, de amanhã em diante. Agora, professor, exato. Diga, professor. Não, é exatamente isso, né? Então, ela pode marcar no horizonte de 2 semanas, mas tem o agendamento toda semana, né? Uhum. Portanto, na prática, a gente está fazendo 2 coisas, aumentando a oferta e aumentando o tempo disponível para a pessoa poder fazer o seu agendamento, que também é um conforto para as pessoas. E a gratuidade vai até 6 de dezembro mesmo. Isso, exatamente. E aí o senhor citou, professor, esses casos da pessoa que vai, marca o ingresso, pega ali a vez de uma pessoa que gostaria de ir e simplesmente não aparece. Que coisa chata isso, né? Essa pessoa, ela vai conseguir marcar ingressos mais para frente também? Ela fica pro fim de alguma fila? Na verdade, a pessoa que perde essa oportunidade, quando ela volta com as mesmas chances, vamos dizer assim, e ela terá dificuldade de marcar. Então, quem perde a oportunidade, depois de conseguir o ingresso de uma maneira tão competitiva, quando tenta agendar de novo, muito provavelmente ela não consegue. Então, é preciso pensar bem, e eu acho que essa questão de dar 2 semanas de agendamento é bom para que as pessoas pensem direitinho qual é a data que realmente ela pode. Primeiro, por isso, né? Você tem uma programação do fluxo no museu. E segundo, porque é muito chato, porque tem muitas pessoas tentando e quem consegue e não vai acaba tirando o lugar da outra pessoa que tá na fila, que tem interesse, né? E eu acho que o fato de ser gratuito gera isso, né? Quer dizer, é gratuito e tal, então eu vou outra hora. Se fosse pago, a pessoa perdesse o dinheiro, provavelmente ela teria um estímulo menor para ter esse tipo de comportamento, vamos dizer assim. Eventualmente tem problemas mesmo, estou dizendo que é má fé, eventualmente a pessoa tem compromissos e não pode e tal. A gente só pede para que elas tentem, de fato, organizar a sua agenda para quando agendar, comparecer. Ô, professor, é isso que eu ia falar. Eu tentei tantas vezes, tô tão afim de conhecer o novo Museu do Ipiranga, mas tentei tantas vezes e não consegui que eu já tô louco para pagar. Tô afim de pagar logo para poder visitar finalmente o museu. O senhor acredita que quando a gratuidade terminar,
as coisas vão voltar a um patamar de normalidade, né? Como era antes. Acordei num sábado, pô, tô a fim de levar meus filhos no Museu do Ipiranga. Vou. E compro ingresso na hora, entro. Para quando que o senhor acha que a gente vai ter a coisa mais aplainada, digamos assim? Olha, eu não tenho dúvida disso, porque é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? O fato de ser gratuito é uma quantidade muito grande de pessoas que às vezes tentam e não vai. Com o pagamento, a pessoa vai, de fato, pensar bem nesse agendamento. E aí, a demanda e a oferta vão se aproximar, né? Quer dizer, a tendência é que, a partir de janeiro, né? Segunda quinzena de dezembro, início de janeiro, a gente vai começar a ter esses patamares normalizados. Então, ainda que a pessoa não consiga naquele dia específico, no dia seguinte ou 2 dias depois, ela vai conseguir, pagando, visitar normalmente o museu. Eu acho que tem o fato de ser esse ano uma grande novidade, tem uma explosão da demanda, mas também o fato de ser gratuito e enfim, uma maneira de agendar um pouco precisa, né? Então, eu acho que a partir de janeiro isso daí estará solucionado. Além do quadro do Pedro Américo, o que tem feito mais sucesso entre os visitantes? São tantas as exposições, né? São 11 exposições já instaladas e uma outra que será instalada, né? Eu diria que o Mirante é um passeio lindíssimo, né? Porque as pessoas têm uma vista muito bonita, o próprio jardim é muito bonito, mas eu chamaria a atenção das maquetes. As maquetes as pessoas gostam muito. Tem uma maquete do próprio museu e outra maquete da cidade de São Paulo em 1841. Então, são 2 peças, vamos dizer assim, que é bastante visitada. Toda essa questão da multimídia, vamos dizer, das peças táteis ali para poder entender um pouco mais as exposições, enfim, tem várias coisas que vão além vamos dizer, do quadro, que é a nossa Mona Lisa, né? Que é o nosso quadro mais icônico. Tem coisas sobre o trabalho, sobre a família. As pessoas gostam muito dessas exposições também contemporâneas, não só as relacionadas com a independência. Eu não sei, o senhor falou da maquete, eu não sei se o senhor já visitou em Gramado um museu chamado Minimundo, né? Junta várias miniaturas ali de espaços icônicos brasileiros. E a mais importante ali, a que está no lugar de mais destaque, é o Museu do Ipiranga, né? O brasileiro tem uma relação de carinho com o Museu do Ipiranga, e eu tenho a impressão que essa reforma renasceu de uma maneira até surpreendente, né? Reforçou esse amor de uma maneira, pelo menos para mim, surpreendente. Eu não esperava que o Museu do Ipiranga voltasse com tanta força. Claro que voltaria, né, com força, mas dessa maneira eu não esperava. O senhor se surpreendeu? Olha, a gente estimou que haveria que triplicaria o número de visitações. Não é que nós teríamos, antes era 300 mil por ano, passaria a ser 900, mas a gente se surpreendeu sim, para ser franco. Essa demanda por semana está muito surpreendente. Eu acho que está muito surpreendente por conta da comunicação, e nessa comunicação revelar que a pessoa vai rever o velho e bom Museu do Ipiranga, né? Ou seja, o edifício histórico, mas ela vai ver um museu novo. Então, acho que gera uma curiosidade enorme. O que é esse museu novo, né? Essa área nova do museu, essa ampliação das exposições, a tecnologia. Então, essa combinação do antigo com o novo gera muita expectativa. O jardim reformado, imagina o jardim francês reformado, ali, vamos dizer, abraçando o Museu do Ipiranga. É tanta coisa nova, e isso ganhou mídia, muito graças à Band, que foi espetacular na comunicação do Museu do Ipiranga, e a gente agradece por isso. A população ficou com muita vontade de visitar o museu, e é o que está acontecendo. Gera uma certa frustração, mas, como eu disse, logo a gente vai equalizar esse problema da oferta e da demanda. Legal demais, muito bom que isso está acontecendo. E aí o pessoal, como a Paula, nossa ouvinte, escreveu para cá, assim como o Megali, está ansiosa para poder, de repente, pagar também para visitar, e ela pergunta, a partir de janeiro ou 7 de dezembro mesmo, né, qual vai ser o valor dos bilhetes, das entradas no Museu do Ipiranga?
Olha, a ideia é que ele seja R$ 30 a entrada, só que lembrando que existe uma política de meia entrada forte, né? Estudantes de escolas públicas não pagam, tem um dia gratuito, então a ideia é que seja o bilhete de R$ 30, mas a gente tem uma política bastante generosa do ponto de vista da inclusão, né? E da universalização da participação do museu. Então, ninguém vai deixar de ir por conta do bilhete, só apenas vai, eventualmente, fazer o agendamento naquele dia que é gratuito. Certo. E eu tenho mais uma pergunta, Megali, que é a seguinte, né? Muita gente conseguiu retirar e já marcar os bilhetes para hoje, né? Para os próximos dias. E a gente tem, infelizmente, né, professor, esses números do coronavírus voltando a subir, a crescer no estado de São Paulo. Há a obrigatoriedade da utilização da máscara no museu? A gente noticiou isso, mas eu queria, por favor, pedir para que o senhor explicasse para o ouvinte, para quem vai até o museu nos próximos dias, como é que está sendo feita, né, essa utilização, a cobrança também do uso da máscara na entrada. De fato, o número de contaminações aumentou bastante, não é? O comitê assessor de saúde da universidade entendeu que em toda a universidade, não só no Museu do Ipiranga, mas em toda a universidade, o uso da máscara em ambientes fechados passaria a ser obrigatório, né? E recomendado nos ambientes abertos, mas que tivesse chance de aglomeração. Como o museu muitas vezes as pessoas não sabem, mas o museu é uma unidade da USP, então ela também é passivo, o museu também, as pessoas precisam usar a máscara no museu, e na entrada isso é controlado, então as pessoas sem máscara não podem entrar. Isso é para a proteção das próprias pessoas, dos visitantes, dos funcionários ali no museu. Portanto, passou a ser desde o dia 12 desse mês, passou a ser obrigatória a utilização de máscara. E evidentemente que o comitê vai acompanhando. Na medida em que tiver uma margem de segurança maior, aí a máscara será liberada novamente. A gente espera que isso aconteça rápido, evidentemente. Sem dúvida. Deixa eu agradecer aqui ao professor Amâncio Jorge de Oliveira, vice-diretor do Museu do Ipiranga. Professor, muito obrigada por mais uma vez nos atender. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Até a próxima, espero encontrá-los lá. Grande abraço.